Em Brasília, 19 horas e 14 minutos. Em Assis também, 19 horas e 14 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Sejam bem-vindos para mais uma transmissão e com novidades da política de Assis. Daqui a pouquinho tem novidade, notícia exclusiva do Português Livre para Falar.
Daqui a pouquinho tem notícia, tem novidade, reviravolta na política de Assis. Daqui a pouquinho você fica sabendo tudo. Está tendo sessão na Câmara Municipal e o alcaide está lá presente, acompanhando os debates. Qual será o interesse do alcaide hoje na sessão da Câmara? Você saberá daqui a pouquinho. Hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira do penúltimo mês do ano de 2023. Porque na semana passada, segunda-feira, foi dia 30 de outubro e agora já estamos em novembro, dia 6 de novembro de 2023. Já são 309 dias do ano de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. 309 dias do ano de 2023, faltando 56 dias para 2024. Na nossa contagem, são 255 dias, 255 noites do acampamento Amar. Associação do Movimento Habitacional de Assis e região, devidamente registrada no cartório de notas e registros de Assis. Há 255 dias, 255 noites, famílias estão lá se revezando para lembrar um pequeno esquecimento do senhor prefeito municipal da promessa feita 7 anos atrás, para lembrar um pequeno esquecimento do prefeito das casas que ele sorteou 6 anos atrás, no ginásio Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão. Então, como o prefeito está um pouco esquecidinho, as famílias foram lá e decidiram acampar na terra para lembrar que aquela terra foi adquirida pela Caixa Econômica Federal para ser um condomínio residencial. É o Residencial Aprumar, que pode até mudar o nome, né? Residencial Amar é muito mais simpático, não acha? Eu acho, pelo menos. Vamos aguardar. Lembrando que a norma já está dizendo sábado ela foi lá no acampamento. O povo está se revezando para não cansar muito, mas não pode deixar a terra desocupada, porque a terra não pode ficar desocupada, porque senão desocupados vão lá e plantam soja, plantam milho. Então, por isso, as famílias, mesmo ocupadas com tanto trabalho, decidiram ocupar aquela área para ela não ficar desocupada. Entenderam, né? Diferente do que o prefeito falou, que as famílias que estão lá é que são desocupadas. Quem estava desocupada era a área ocupada por terceiros de boa fé ou má fé. Não sabemos. A Justiça Federal em breve saberá. Por falar em Justiça Federal, está terminando o prazo dado para a Aprumar se mexer. Não adianta só fazer recadastramento no CAD único, que não é isso apenas que a Justiça Federal quer, não. Já está terminando o prazo. Em breve nós teremos notícias, ainda esse ano, porque foram 60 dias, não é? Então, em breve, deveremos ter notícias. O que está muito bonito lá no acampamento é a plantação de melancia. O povo só vê as frutas crescendo a cada dia. Logo, logo, vai ter melancia sendo distribuída para as famílias. Tem melancia, tem melão, tem abóbora, tem quiabo, tudo plantado lá na terra pelas famílias do Residencial Amar. E na minha contagem regressiva, neste dia 6 de novembro, faltando 423 dias para entregarem a chave do cofre, para entregarem a chave da cidade. E quem herdará a chave da cidade? Faltando 60 semanas para isso. E tem mandioca plantada lá também. O César está me lembrando que mandioca também plantaram lá nas terras prometidas para ser o Residencial Aprumar.
Já dá para fazer uma sopa de mandioca, depois uma melancia, um melão, uma abóbora, um quiabinho. Já pensou? Que beleza? Muito melhor assim, não é, minha amiga? Muito melhor assim, não é, meu amigo? Esse tipo de plantação do que soja, milho, vendido e ninguém sabe. Quer dizer, saber a gente sabe, né? Para onde foi o dinheiro. Mas, oficialmente, a gente tem que esperar a justiça entender onde foi parar o dinheiro da plantação naquela área destinada para ser o residencial Aprumar. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou falar de uma notícia que é exclusiva. Acabei de receber a informação agora, uma notícia que vai dar uma chacoalhada, não é no pé do limoeiro, como falam por aí, é uma chacoalhada no tabuleiro eleitoral de Assis. Daqui a pouquinho você vai saber essa notícia aqui no Português Livre para falar. E eu começo na segunda-feira, dia 6, lembrando que dia 6 de novembro, essa data se comemora o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempo de Guerra e de Conflito Armado. Foi criado por um ato da Assembleia Geral da ONU com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando o país está em guerra. Eu não vou nem comentar isso. Acho que todo mundo que assiste, se emociona, se comove com as imagens do ataque de Israel ao Hamas e à Palestina, já deve ter uma opinião formada, né? Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempo de Guerra e de Conflito Armado. Esse dia foi criado por ato da Assembleia Geral da ONU, ato da Assembleia Geral da ONU, com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando o país está em guerra. Vocês acham que quem não respeita nem a vida humana vai respeitar meio ambiente? Bom, a Assembleia Geral da ONU ultimamente não tem mandado nada, né? Resolução aprovada e não aprovada é a mesma coisa. A guerra continua e centenas de pessoas inocentes morrendo dos dois lados. Dos dois lados. Hoje também, dia 6 de novembro, comemora-se o Dia do Saxofonista. No Brasil, comemora-se o Dia Nacional do Riso, Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. Hoje é aniversário de Poços de Caldas, onde mora atualmente a minha filha. Está lá hoje em feriado, em Poços de Caldas. Dia da festa do Santo Condestável Beato Nuno de Santa Maria. Aniversário também da cidade de Palmácia, no Ceará. E também comemora-se a beatificação da Madre Bárbara Marques, fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, em Porto Alegre. São, então, as muitas comemorações nesta data, dia 6 de novembro de 2023. E, aproveitando por falar em data, ontem seria aniversário de Padre Aloísio Bellini, que durante 35 anos foi pároco na Vila Operária, depois foi levado para o Bonfim, bairro Bonfim, onde hoje está o nosso amigo Padre Orlando, e de lá ele foi levado para a Itália, onde morreu no dia 3 de maio de 1996. E ainda sobre essa data, a nossa amiga Nilva Mendonça escreve, ainda sobre a data de ontem, Padre Luz. Numa vila operária dos anos 60, tão pobre e desolada, Aloísio Bellini, a bela luz, um menestrel, um visionário, retirou as crianças da rua da marginalidade. Ofereceu-lhes
além do suplemento espiritual, alimento físico, esporte, cultura, moralidade, conduta e pensamento crítico. Um italiano que encontrou a sua nova Assis e para ela foi um novo Francisco. 112 anos do aniversário do padre Aloísio Bellini, dia 5 de novembro. Ele que nasceu 5 de novembro de 1911. Por falar em padre Bellini, dia 15 de novembro, ou seja, daqui 9 dias, teremos a 40ª edição da prova pedestre Padre Bellini. 40ª edição. Só não são 41 edições, porque no ano pior da pandemia não era possível, por recomendação sanitária, aglomeração. E seria completamente insensível de nossa parte promover, organizar uma competição esportiva com tantos atletas próximos. Então, não tivemos, no ano de 2021, a prova pedestre Padre Bellini. E, senão, seriam 41 edições. A primeira foi exatamente no ano de 1983, quando me formei em Educação Física, e foi o primeiro ato como professor, foi exatamente organizar a prova pedestre Padre Bellini, que então, dia 15, agora, estará acontecendo a 40ª edição, 40 edições da prova pedestre Padre Bellini, uma das mais tradicionais do interior de São Paulo. E os interessados, muita gente vai participar esse ano, gente do estado de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, muita gente, e as inscrições podem ser feitas no site da tvcom.running, que é parceira da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na organização da prova. A Nilva está pedindo para a gente mandar um abraço, um alô, um carinho todo afetuoso para os catequizandos que estão lá na Vila Operária, na catequese, aprendendo a palavra de Deus, com essa filha de Deus, a Nilva Mendonça. Boa noite para vocês, que continuem sempre na fé e na espiritualidade, caminhando pelo caminho correto, pelo caminho da fé. Um abraço, viu, Nilva? Um abraço para cada um desses meninos, meninas que aí estão aprendendo o caminho certo da vida. Muito obrigado pelo que você faz por essas crianças, por esses adolescentes. Tá bom, Nilva? Muito obrigado e boa noite. Deixa eu mandar uma boa noite também para a nossa dona Mafalda. Boa noite, dona Mafalda. Tá tudo bem? Um abraço, seja sempre bem-vinda. Deve estar lá com um terço na mão e o ouvido antenado no que o português vai falar daqui a pouquinho, porque tem uma mudança no cenário político de Assis. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. A Suzy Alves acabou de chegar. Seja bem-vinda, minha amiga. Já que eu cumprimentei a Nilva, a dona Mafalda, a Suzy, a Norma, vamos cumprimentar também a Maria Cristina Rodrigues Arantes, meu amigo Fernando Pires, o Carculi. Seja bem-vindo, Carculi. Um abraço para o avassalador Cida Faustino, boa noite. Meu amigo César, já cumprimentei. A Maristela já está ligadinha e já preparada para amanhã trazer um comentário para a gente à noite. Tá bom, Maristela? Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Quem também está nos acompanhando é o Paulo Almeida, desejando uma boa noite a todas e a todos. A minha amiga Angélica está dizendo que o homem está lá na Câmara e parece que não gostou muito do que ouviu de alguns vereadores na tribuna da Câmara. Mas desta vez não está cercado de pessoas para fazer uma balbúrdia como fez da última vez. A Marta Luzia Vieira Cardoso também já está ligadinha. Obrigado, boa noite. Quem também está na escuta é a nossa amiga Tel, a Teófila Almeida, a Conceição Marzola. Muito obrigado, boa noite. Deixa eu dar um recado para a Conceição Marzola, porque ela
ato de generosidade, na sexta-feira de manhã, no programa Acorda Assis, ao invés de fazer uma pergunta para que os ouvintes respondessem para participar de um sorteio de vários brindes que a gente sorteia semanalmente, nós pedimos uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, uma palavra de estímulo, uma oração, uma frase que fosse, uma palavra que fosse, endereçado ao nosso amigo Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. O Sidney, no dia 9 de outubro, sofreu um acidente na Avenida Rui Barbosa. Ele estava com uma motocicleta, uma lambretinha, uma bis, né? Estava indo ali em direção à Catedral, vindo do São Francisco de Assis, em direção ao centro. E ali pertinho da Autoelétrica São Paulo, um carro estava à sua frente, fez uma conversão à esquerda e bateu na moto e ele caiu. Sofreu uma queda. Inicialmente, inclusive, quem socorreu achou que fosse apenas lesões pequenas, luxação. Ninguém imaginava a gravidade dos ferimentos. Mas esperou o socorro e foi levado para a UPA. Na UPA, já foi constatado que ele tinha uma fratura no punho, no braço esquerdo, na clavícula e também no joelho direito. No joelho direito. Ele foi imobilizado, deram lá a medicação e liberaram e falaram para ele, olha, daqui uma semana você precisa ir na Santa Casa. Vai passar por uma radiografia, o joelho é o que mais preocupa. A clavícula, ela naturalmente vai demorar um pouco, vai doer um pouco, mas naturalmente é provável que ela calcifique. O punho foi colocado uma imobilização, um gesso, uma tala, e o joelho era preciso que ele passasse por exames mais aprofundados, mais detalhados. E ele foi na Santa Casa, passou pelo médico ortopedista, o doutor Danilo, fez lá a radiografia e, de fato, foi constatada a necessidade de uma cirurgia no joelho. Foi feita a cirurgia recentemente, levou lá 13 pontos, foi liberado, foi para casa. E na casa ele fazendo fisioterapia, começando a se movimentar, sofreu uma tontura e desmaiou. Perdeu o equilíbrio, caiu. Ele foi socorrido pela esposa, foi levado para o SAMU, pelo SAMU foi levado para a UPA, e na UPA acharam melhor encaminhar ele para a Santa Casa, para fazer nova avaliação. E na Santa Casa, fizeram uma avaliação e entenderam, por precaução, encaminhá-lo para a UTI, onde ele permaneceu 4 dias e 4 noites na UTI. 4 dias e 4 noites. Fez todos os exames, todas as baterias de exames. Felizmente, nada grave foi constatado. Mas na radiografia feita nesse período que lá esteve, foi constatado que ele também teve fratura em 4 costelas. 4 costelas. E costela não tem o que fazer, né? Você tem que resistir à dor com medicação e esperar calcificar. E no sábado, na sexta-feira, então, nós fizemos um sorteio de brindes para os ouvintes que mandassem uma palavra de conforto, de apoio, de estímulo para o Sidney Fernandes. E entre os ouvintes sorteados,
a nossa amiga Conceição Marzola ganhou o frango, um frango assado do Bar do Léo. E ela carinhosamente disse: olha, português, eu não vou querer o brinde. E eu não tive dúvidas, levei o frango para o Sidney Fernandes. E ontem eu fui lá e aproveitei para fazer uma visita. E lá pude conversar bastante com ele. Fiquei lá 1 hora, muito bem recebido por ele, pela sua esposa. Me deu detalhes do acidente, enfim. E ele ficou muito feliz, né? Então, quem puder, inclusive, e quiser visitar o Sidney Fernandes, é só entrar em contato. A gente passa o endereço, ele vai gostar muito. Porque quando a pessoa está em casa, a mulher vai trabalhar o dia todo, ele fica lá sozinho, fica lá assistindo televisão, ouvindo rádio. No celular não dá para ele mexer muito, porque ele está com o braço imobilizado. Então, quem puder fazer uma visitinha, o Sidney Fernandes vai agradecer muito. Então, eu quero aqui publicamente agradecer a Conceição Marzola pelo gesto de carinho ao doar o brinde que ela ganhou, que foi um frango assado, e nós levamos esse frango, então, lá para o nosso amigo Sidney Fernandes. O pior, nós imaginamos, já passou. Agora é só se recuperar, fazer a fisioterapia. Em breve, o Sidney Fernandes deve estar novamente com a gente, tá bom? Um abraço, viu, Conceição? Um abraço. A Maristela está dizendo aqui para o Sidney ter melhoras, que ele tenha paciência. Aqui nós temos a mensagem com o nome de Magé Resgatados por Cristo. Boa noite, português. Nós estamos precisando de um colete para costela. O meu esposo caiu do andaime na sexta-feira por conta do vento e quebrou 2 colunas, 2 costelas, né? Quem tiver para emprestar, assim que possível, ela devolve. E o telefone dela é 996342422. Eu vou até anotar e eu vou pedir amanhã na rádio. Na rádio nós temos uma audiência muito boa e pode ser que alguém tenha esse colete que não esteja utilizando e que possa emprestar, tá bom? Amanhã cedo a gente vai pedir na rádio. Mas se entre nós aqui, que estamos reunidos, diríamos assim, alguém tiver um colete para proteção para a costela, para a coluna, a gente agradece. É só entrar em contato com o telefone 996342422, que eles vão buscar e depois devolvem, tá bom? É para um trabalhador que sofreu uma queda, caiu do andaime na sexta-feira, que ventou demais. Aliás, foi exatamente em razão desse vento que eu não consegui fazer a transmissão à noite. Não foi por falta de energia, aqui não faltou energia, embora 1 quadra daqui a energia tenha voltado só no sábado pela manhã. Foram quase 24 horas sem energia no bairro a 1 quadra de onde eu resido. Mas aqui não faltou energia. Também não faltou energia para mim, porque eu fiquei a tarde toda trabalhando para reerguer 2 portões que caíram com o vento, 2 enormes portões do barracão da Escola de Samba da Vila Operária. Assim que os portões caíram, me telefonaram e nós corremos lá junto com outros companheiros da Escola de Samba para poder levantar, mas deu um trabalho danado, muito pesado, tivemos que desamassar o portão, arrumar corda, enfim, e cansou bastante. E eu acabei ficando sem energia e também terminamos o serviço quase 7 da noite, então foi praticamente impossível dar tempo de vir até a casa, tomar e fazer a transmissão. Então, eu queria pedir desculpas pela não transmissão na última sexta-feira. A Maristela está fazendo uma observação sobre o colete. Ela está dizendo que existem vários tipos de coletes. É necessário
saber qual foi indicado. Então, minha amiga, por favor, tente dar mais detalhes de como é o colete para poder, se alguém tiver, emprestar, tá bom? Meu amigo Marcão Telemoto, Marcão Miranda, está desejando boa noite a todos e que o Sidney Fernandes se recupere logo. Estaremos transmitindo a sua mensagem de apoio. Tá bom? Marcos Miranda, o Marcão Telemoto. Por falar em sexta-feira, aquela ventania, foi o comentário de hoje do Paulo César Tito, o Paulo Cuca, o repórter que cutuca. Vamos ouvir o que o Paulo tem a dizer sobre a ventania da última sexta-feira? Fala, Paulo! Bem, gente, na sexta-feira nós tivemos uma grata não, né? Uma surpresa de uma ventania que atingiu São Paulo com ventos a mais de 151 quilômetros. A cidade praticamente foi destruída. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica na capital. Muitas árvores arrancadas, caídas sobre postes, geradores de energia. Foi um caos total São Paulo. Isso daí serve para a gente colocar em alerta toda a defesa civil de todas as cidades do interior do estado, aqui do Vale Paranapanema, para que essas tempestades, elas não estão mandando recado, elas chegam, aparecem e fazem um estrago. Então todos têm que estar preparados, ver se as empresas, igual de eletricidade, de água, estão preparadas com serviço, com reforço para qualquer emergência, para que não possa acontecer como São Paulo, que foram ver que a empresa que cuida da energia elétrica de São Paulo não tem uma equipe de reforço. Então vamos tomar cuidado. Nós tivemos aqui na região a cidade de Birarema, que também sofreu fortemente com os ventos e teve que passar aí por praticamente 2 dias de limpeza e restauração de água, de rede de energia elétrica aqui na cidade de Birarema. Vamos fazer toda a prevenção que é necessário para que não sejamos surpreendidos, porque ninguém sabe de onde vem e para onde vai esse vento, esse tipo de tempestade. Obrigado, Paulo. De fato, em São Paulo, tem gente sofrendo até agora. Tem gente sofrendo até agora, em São Paulo, as consequências do vendaval que passou na última sexta-feira. Até agora, tem gente sofrendo. Por falar em resultado do vendaval, a Energisa divulgou uma nota falando do trabalho, do muito trabalho que teve e continua tendo. Foram muitas árvores que caíram sobre a rede de energia elétrica em toda a nossa região. E a última nota à imprensa atualizada da Energisa foi no sábado. A Energisa informando que as equipes continuavam trabalhando desde a tarde de sexta-feira para recuperar os danos que o forte temporal causou ao sistema elétrico, provocando a interrupção no fornecimento de energia para clientes de diferentes cidades da região. Devido à intensidade dos ventos, árvores inteiras caíram sobre a rede elétrica, além de telhas, calhas e outros objetos, provocando a queda de postes, rompimento de cabos e danos a outros equipamentos imprescindíveis para a distribuição de energia. Com apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, na remoção das árvores e desobstrução dos acessos, as equipes seguem trabalhando ao longo do final de semana com o compromisso de normalizar o fornecimento de energia para clientes afetados o mais rapidamente possível e com segurança. A Energisa lembra
que, caso alguém encontre um cabo de energia rompido, partido, no chão, mantenha a distância. Não vai querer se aproximar, colocar uma luva e tentar jogar o cabo mais para lá. Não mexe. Não se aproxime em hipótese alguma. Acione a Energisa, que vai fazer o atendimento com segurança. Telefone da Energisa, o 0800 70 10 326. Português, como é que eu vou guardar o número desse telefone? Toda conta de luz tem esse número. 0800 70 10 323. É só você pegar a conta de luz que vai estar lá esse número do 0800. A Energisa também tem um aplicativo, tem o site energisa.com.br e tem o Zap também, que é o 18 9 91 20 3365. Vou repetir o telefone Zap da Energisa, 9 91 20 3365. Tá bom? Por falar em vento, eu entrei em contato com o Corpo de Bombeiros para saber qual foi a velocidade do vento que passou por nossa cidade na última sexta-feira. Entraram em contato com a Defesa Civil e a informação é que o vento passou a uma velocidade de aproximadamente 120 quilômetros por hora. Um vento fortíssimo que provocou queda de energia em vários locais, não apenas em Assis, mas na nossa região. E aos poucos a situação vai voltando à normalidade. Mas, como disse o Paulo, é importante que a gente sempre esteja alerta. É importante que a gente esteja sempre alerta. Tá bom? Quem continuou em estado de alerta no final de semana prolongado foi a Polícia Rodoviária, com a Operação Finados. E o comandante Daniel Demétrios, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária, que tem a sede em Assis, vai fazer um resumo da Operação Finados nas nossas rodovias. Seja bem-vindo, comandante. Olá, olá, comandante. Olá, olá, amigos ouvintes. A Operação Finados se encerrou nesse domingo, dia 5, às 23h59. Operação esta que iniciou no dia 1º de novembro. Durante esses dias, o policiamento rodoviário, como dito anteriormente, contou com reforço operacional, principalmente nos dias e horários de maior fluxo de veículos, tudo para trazer segurança à nossa população. Durante esse período, também conforme dito, que nós estaríamos fiscalizando com testes de alcoolemia todos os condutores que fossem fiscalizados. Enfim, durante esses dias nós aplicamos mais de 700 testes de alcoolemia em todos os horários do dia nos condutores que eram por nós fiscalizados. Desse total, infelizmente, nós registramos 23 condutores que foram autuados por embriaguez ao volante ou se recusaram ao teste do etilômetro. No total também, de mais de 700 autuações, mais de 200 delas foram por não uso do cinto de segurança, o que eu já reforcei nos últimos feriados. A importância desse equipamento primário de segurança no trânsito, que ele não evita o acidente, mas ele evita com certeza a potencialização das vítimas. Também realizamos 46 autuações por ultrapassagem de locais proibidos, o que demonstra a imprudência de muitos condutores. E mais de 1.700 imagens por excesso de velocidade. A velocidade que o motorista imprime durante a sua viagem deve ser proporcional à segurança que a rodovia confere. E essa velocidade ela é delimitada por uma série de fatores que envolvem engenharia, física, enfim. Os condutores devem respeitar os limites de velocidade para não se envolver em acidentes de trânsito, para não causar vítimas, enfim, para que não tenha sua viagem interrompida. Durante esse período, nós registramos em toda a área da nossa companhia 16 sinistros de trânsito, sendo 11 com vítimas e 5 sem vítimas. Muito importante salientar que nós não tivemos nenhuma vítima fatal durante o feriado de finados. Isso é importante, nos enche
esperança que realmente o nosso trânsito ele evolua, que exista uma redução, porque nós focamos no zero, mas que existe uma redução gradativa e consistente na redução de vítimas fatais no trânsito, porque, como eu sempre saliento, não é normal uma pessoa perder sua vida no trânsito, nós não podemos normalizar isso. Uma pessoa que perde sua vida no trânsito, sim, deve ser considerada uma tragédia. Muito disso, muitos sinistros de trânsito estão baseados ainda em imprudência, e essa imprudência tem que diminuir para que a gente possa salvar vidas. E o nosso usuário é o principal detentor aí dessa responsabilidade no trânsito. Cabe salientar também, para finalizar, que durante esse período, a nossa terceira companhia de polícia rodoviária apreendeu mais de 1 tonelada de maconha. Ou seja, é importante salientar que o combate ao tráfico de drogas, na chamada Rota Caipira, né, que foi colocado esse nome pela imprensa, né, por outras pessoas também, nessa chamada e famosa Rota Caipira do tráfico de drogas. Ou seja, por que Rota Caipira? Né? Porque as rodovias que passam por nossa região, que em especial a rodovia Raposo Tavares, elas ligam, né, estados de Mato Grosso do Sul, né, até parte do Paraná, para quem sobe pela rodovia Miguel Jubran, SP333, aos grandes centros brasileiros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, também ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, também ao nosso Porto de Santos. Então passa pelo interior de São Paulo, então por isso acabaram nomeando como Rota Caipira do tráfico de drogas. O nosso trabalho é diuturno, né? Nosso trabalho durante todo o período do ano e também no feriado. Alguns criminosos, acreditando que nós não estaríamos fiscalizando durante o feriado, foram tentar a sorte, né? Acabaram sendo presos pela polícia e nós apreendemos mais de 1 tonelada de maconha nesse período. Então, nossos policiais estão de parabéns. Agradeço a todos os colegas da imprensa pela divulgação maciça do nosso trabalho, dessa intensificação de policiamento durante o período da Operação Finados. Com certeza, todos são responsáveis, graças a Deus, por esse resultado que nós obtivemos de não ter nenhuma vítima fatal durante esse período. Forte abraço a todos e contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado ao comandante Daniel Demétrio, comandante da Companhia da Polícia Militar Rodoviária. E como ele disse, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 1 tonelada de maconha, 1 tonelada e 8 quilos. A droga estava numa carreta que transportava farinha de trigo. A Polícia Rodoviária tem imagens desta ocorrência. Vamos assistir? 5 de novembro de 2023. Equipes do policiamento rodoviário, terceira e segunda CIA do 2º BPRV, durante desencadeamento de operação Finados, deu sinal de parada obrigatória ao veículo Ford Cargo, placas do Paraná, onde o condutor apresentou diversas versões sobre a sua viagem, motivando assim uma revista minuciosa no compartimento de carga. O mesmo veículo estava carregado com farinha de trigo e, em meio aos fardos do produto, foram localizados diversos tabletes de maconha. Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária de Assis. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Como eu digo sempre, ninguém fica para trás e ninguém passa na frente também. No trabalho da Polícia Militar Rodoviária, mais de 1 tonelada de maconha apreendida. Essa ocorrência, como foi informado, foi registrada na manhã deste domingo, dia 5. A polícia apreendeu 1 tonelada de maconha que estava camuflada numa carga de farinha de trigo. A apreensão aconteceu por volta de 10h30 da manhã no quilômetro 83 da rodovia Prefeito Jorge Bacil Dauer, em Paraguaçu Paulista. E a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Assis. Os policiais rodoviários realizavam patrulhamento durante a Operação Finados, quando decidiram abordar um caminhão Ford Cargo, placas de Francisco Alves, do Paraná, que estava carregado com vários fardos de farinha de trigo,
Segundo o motorista, de 44 anos de idade, a viagem teve início em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e tinha como destino a cidade de São Carlos. Ao ser abordado e questionado sobre o itinerário da viagem e o tipo de frete, o motorista ficou nervoso. E aí despertou suspeita nos policiais, que pediram para ele descer da cabine e iniciar uma vistoria no caminhão. Na carroceria, em meio aos pacotes de farinha de trigo, os policiais encontraram 93 fardos de maconha. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Polícia Judiciária de Assis. O caminhão e a carga apreendidos também foram levados para a delegacia, onde a droga foi pesada. De acordo com a conferência dos policiais, foram apreendidos 93 fardos de maconha, divididos em 1.458 tabletes, que totalizaram 1.008 quilos. Após ser interrogado na Central de Polícia Judiciária e ter a voz de prisão em flagrante ratificada, o motorista foi encaminhado para a cadeia de Lutécia, onde aguarda pela audiência de custódia a ser marcada pela Justiça. Portanto, está aí mais uma ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária. Muito bem. E a notícia, português? Você vai ficar enrolando, não vai falar qual é a notícia que tem? O que aconteceu na política de Assis? Vamos lá, então. Vocês se lembram que recentemente o grupo do prefeito José Aparecido Fernandes conseguiu dar uma rasteira política e tomar o controle do MDB. E quem assumiu a comissão provisória do MDB foi o ex-vereador do PTB, Adriano Romagnoli. Ele havia assumido a comissão provisória do MDB. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem acompanha o cenário político em Assis, que o vereador Cachorrão tem interesse em ser candidato a prefeito e é muito próximo do presidente estadual do MDB, o deputado Itamar Borges, e também próximo do Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. Muita gente estranhou, o Cachorrão é amigo dos capa preta, das lideranças do MDB, e pede. Ele estava dizendo que assumiria o MDB, etc. e tal. No fim, o grupo do prefeito foi mais rápido e conseguiu assumir a comissão provisória do MDB. O Adriano Romagnoli assumiu a comissão provisória do MDB. Mas o vereador Cachorrão não se deu por vencido, não. Falou, não, eu vou atrás. Eu tinha conversado com o deputado Itamar Borges. Isso não vai ficar assim, não. E tanto que mexeu o pauzinho que acabou de sair uma nova comissão provisória do MDB. Nova comissão provisória do MDB com pessoas próximas ao Cachorrão. Então, ele conseguiu tomar ou retomar o comando do partido que o prefeito havia conseguido. E agora, o novo presidente do MDB em Assis, da comissão provisória, é o advogado Eduardo Augusto Paiva, o Duda. Ele é o novo presidente da comissão provisória do MDB. O tesoureiro é o nosso amigo Carlos Azevedo, homem de confiança do Cachorrão, e ele é o novo tesoureiro do MDB. E aparecem como membros da comissão provisória municipal o Elton Rocha, a Carolina Gonçalves Ferreira Gomes e a Patrícia Ferreira Paiva. São estes, então, os responsáveis pela comissão provisória do MDB. Ou seja, o Cachorrão conseguiu o que queria, que era o controle do MDB. E agora, provavelmente, ele deve se transferir para o MDB para ser candidato a prefeito. Pelo menos é o que tem sido planejado por ele e por quem está próximo dele. Tinha uma dúvida do MDB, que havia sido
levado pelo grupo do prefeito, com Adriano Romagnoli presidente, mas agora o Cachorrão retoma o comando do MDB, ou toma, porque na verdade ele nunca foi do MDB, mas agora ele assume então o comando do MDB na cidade. E aí começa a embaralhar o cenário, né? A grande dúvida que vai chegar o dia ou a noite, que uma dúvida precisará ser esclarecida. Afinal de contas, o Cachorrão quer ser candidato a prefeito. O delegado Fernando Quinteiro também quer ser candidato a prefeito, pelo que ficamos sabendo. Se os dois saírem candidatos, a candidata do prefeito, a secretária Cristiane Bucinatti, deve bater palmas, aplaudir, porque a oposição se divide e ela aumenta as chances de ganhar a eleição e o prefeito fazer sua sucessora. Se o Quinteiro e o Cachorrão se juntarem, ou um deles não sair, e a oposição se unir, aí a briga, entendem os analistas políticos, fica boa. Vamos aguardar o que vai acontecer em Assis. Mas a notícia, em primeira mão, que você acaba de ouvir aqui, é que o vereador Alexandre Cachorrão assumiu o comando do MDB na cidade. O comando estava nas mãos do grupo do prefeito José Aparecido Fernandes. Certo, minha amiga? Certo, meu amigo? Essa é a notícia de última hora na política de Assis. E para finalizar a nossa transmissão, como sempre, é uma triste, mas necessária informação. Sepultamentos ocorridos nesta segunda-feira, dia 6 de novembro. A senhora Guilhermina Maria Pinto, de 83 anos, foi sepultada nesta segunda-feira. Regiane Aparecida Martins, de 40 anos, que foi velada na Prudenciana, também foi sepultada nesta segunda-feira. E a senhora Maria Donadão Sasso Martins, de 81 anos, foi sepultada às 10h30 da manhã. Em Cândido Mota, no período da manhã, aconteceu o sepultamento do senhor Leonildo de Oliveira, de 66 anos. Com esta triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.